O senador Carlos Viana está propondo a revogação da Lei de Segurança Nacional. Isso é uma medida excelente. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso há um tempo atrás, falando exatamente essa coisa. A Lei de Segurança Nacional era um absurdo em 1964, era um resquício de ditadura e agora está sendo usado do mesmo jeito por uma nova ditadura agora, né? Eles fizeram um negócio que foi chamado de revogação da Lei de Segurança Nacional em 2021. O Bolsonaro assinou esse decreto, só que na verdade não revogou a Lei de Segurança Nacional. Transportou os artigos da Lei de Segurança Nacional para dentro do Código Penal. E são esses artigos, os artigos 359 alguma coisa, que estão sendo usados tanto contra o pessoal do 8 de janeiro, contra o próprio Bolsonaro, ou seja, mais uma vez, a lei que era um absurdo na época da ditadura, que depois que acabou a ditadura, muita gente falava, não, ela não foi nem recepcionada, ela não foi recepcionada pela Constituição, ela nem vale mais e não sei o que lá. Aí, o que aconteceu? Não foi usada. Depois que acabou a ditadura militar, nunca mais foi usada. Ninguém tinha coragem de enquadrar alguém no artigo da Lei de Segurança Nacional. Aí agora ela está sendo usada de novo, adivinha? Porque, de novo, estamos vivendo uma ditadura. A ditadura da esquerda que está querendo se agarrar ao poder a qualquer custo, e se recusa a ver que a população mudou de posição política, insiste que não é fake news, o pessoal está fazendo fake news e discurso de ódio, não pode, tem que proibir isso tudo, é golpe, é golpe. E, ou seja, e agora estão usando a Lei de Segurança Nacional, exatamente os artigos da Lei de Segurança Nacional, para prender Bolsonaro, para prender o pessoal do 8 de janeiro, ou seja, a mesma truculência que foi usada pelo governo militar contra o pessoal da esquerda, a esquerda está usando agora contra o pessoal da direita com a Lei de Segurança Nacional. E aí o que o Carlos Viana está propondo? Vamos revogar a lei. Revogar a lei da abolitio criminis, libera a galera toda, acabou tudo. É uma saída para anistia, é uma saída para dosimetria, para o que você quer que diga. Como esse foi o principal crime apontado pelo Alexandre de Moraes, porque, de novo, por que ditadores adoram usar a Lei de Segurança Nacional? Porque os tipos são altamente abertos, né? O que é um golpe contra instituições, né? Ataque às instituições democráticas. Né? O que é isso, né? Ou seja, o cara pegou o caso do Bolsonaro, botou nesse negócio e pronto, né? E colocou nisso, enquadrou o pessoal do 8 de janeiro como se... Assim, eu não tenho dúvida que muitos ali até queriam dar um golpe de Estado, mas a verdade é que era um meio impossível. Como é que eles iam dar golpe de Estado num domingo, né? Num congresso fechado? Não tem lógica isso, né? Então tá aqui, ó. O Carlos Viana, que é senador por Minas Gerais, quer rever lei usada por Moraes após prisão de Bolsonaro, né? Então, a lei 14.197, que é a base das condenações, que na verdade é a lei que supostamente encerrou a Lei de Segurança Nacional, que acabou com a Lei de Segurança Nacional, que revogou a Lei de Segurança Nacional, mas que na verdade não revogou nada, só pegou os artigos da Lei de Segurança Nacional e colocou dentro do Código Penal. São os artigos 359 alguma coisa. Tá aqui, ó, essa lei aqui, ó. O presidente foi assinado por Bolsonaro essa lei, tá? Foi assinado por Bolsonaro. Eu falo para vocês isso. O Bolsonaro, se não tivesse assinado essa lei aqui, seria difícil usar esses artigos contra ele. Por quê? Porque o entendimento que havia na época é que a Lei de Segurança Nacional não foi recepcionada pelo novo Código, pela nova Constituição brasileira. Lembra? A Lei de Segurança Nacional é essa lei aqui, ó, é a Lei 7.170 de 83. Isso aqui já é a versão adocicada dela, porque ela tinha uma versão anterior que era ainda pior. E em 83, já no finzinho da ditadura, né, a ditadura acabou em 85, eles emitiram essa lei aqui, que já é uma coisa, uma lei mais leve, né? Então fala aqui, ó, crimes que expõem a perigo a integridade territorial, a soberania nacional, soberania, o regime representativo e democrático, não sei o que lá, as pessoas dos chefes dos poderes da União. Ela tá arriscada assim porque ela está revogada, tá? Justamente foi revogada pela Lei 14.197 aqui de setembro de 2021. Só que, na verdade, ela não foi revogada, tá? Porque se você ver quais são os crimes aqui, o crime, ó. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Artigo 8º. Entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil, né? Artigo 8º da Lei de Segurança Nacional. Foi revogado, ótimo, foi revogado, lindo de morrer. Agora você vem aqui e fala, olha só, artigo 359-I, negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Ou seja, a mesma coisa aqui, ó. É o mesmo crime. Né? Exatamente a mesma coisa, só foi transposto da Lei de Segurança Nacional para o Código Penal, né? Aí tem outra aqui, ó. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente, né? E aí você vê aqui, ó.
tentar submeter o território dele ou parte nacional a domínio ou a soberania de outro país, né? Ou seja, é basicamente a mesma coisa, né? Aqui, ó, tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Ou seja, pegaram os mesmos crimes que já estavam na Lei de Segurança Nacional e trouxeram para cá. E se você olhar aqui, ó, tem aqui, eu acho que é o 16. O 16 que é aqui, ó, aqui, ó. Integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito por meios violentos com emprego de grave ameaça. Ou seja, aqui, ó, tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem do Estado vigente ou Estado de Direito. Ou seja, a mesma coisa que tem aqui. Ó. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. É exatamente o 359L, que um monte de gente acabou sendo enquadrada nisso daqui, né? Tem outro que é o golpe de Estado. Cadê o golpe de Estado? É o 359M, né? Tentar, por meio de violência ou grave ameaça, depor o regime, o governo legitimamente constituído. Tem tudo isso aqui, tá? É só procurar aqui. Tem todos esses crimes, eles simplesmente moveram da Lei de Segurança Nacional para o Código Penal. E aí, é muito engraçado que o pessoal comemorou aqui, ó, entendo que muda com a revogação da Lei de Segurança Nacional. Não mudou nada, continua a Lei de Segurança Nacional do mesmo jeito. E o absurdo é isso, porque enquanto era na época dos regimes militares, os milicos usavam isso aqui pra caramba pra perseguir a esquerda, pra torturar as pessoas. Era um absurdo naquela época. E adivinha? Continua sendo um absurdo agora. Não é à toa que a gente viveu uma ditadura na época dos militares, estamos vivendo uma ditadura de novo agora com Alexandre de Moraes. Estão usando os mesmos mecanismos, a mesma forma de você abrir um inquérito que não acaba nunca para ficar perseguindo pessoas aleatórias com medidas cautelares. Era exatamente o que faziam os militares naquela época. Usar a Lei de Segurança Nacional, não, porque está tentando abolir o Estado Democrático de Direito e coisa e tal. É a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo hoje para tentar impedir que a direita volte ao poder aqui no Brasil, para tentar garantir que a esquerda se mantenha no poder aqui no Brasil, né? É um golpe. Exatamente como foi o golpe de 64, o Alexandre de Moraes deu um golpe no Brasil. Então, a ideia do Carlos Viana é ótimo, é anular isso aí. E, cara, e tem uma base forte pra caramba pra isso. Por quê? Se você pegar isso aqui, se você pegar as últimas matérias, o pessoal não tá falando mais isso. Por quê? Porque agora a esquerda toda se virou a favor do Alexandre de Moraes, se virou a favor da Lei de Segurança Nacional. Agora eles acham lindo. Tá usando contra o Bolsonaro, estão achando lindo. Mas se você pegar os artigos mais antigos, né, de um monte de coisa aqui que só tem crítica à Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional não foi usada entre o fim do regime militar e o início dos processos, e o início do inquérito das fake news. Ali no ato institucional jurídico 1 do Alexandre de Moraes, né, que foi o inquérito das fake news, ali que voltou a ser usada a Lei de Segurança Nacional mais uma vez, né? E justamente durante esse período houve tentativas, tá? Algumas vezes algumas pessoas tentaram usar a Lei de Segurança Nacional em algum crime e isso era sempre tido com muito repúdio. Que absurdo! Usando um mecanismo da ditadura, usando uma ferramenta da ditadura. E agora o Alexandre de Moraes usa a Lei de Segurança Nacional para cima e para baixo, é tudo com isso daí. E aí o que o pessoal pode fazer? Pode fazer simplesmente revogar a lei. Revoga a Lei de Segurança Nacional e os artigos que foram colocados, pega essa lei aqui, 14.197, e revoga ela inteira. E pronto, acabou. Porque não precisa. Durante todo o tempo que a gente viveu uma democracia aí, entre o fim do regime militar e o início do regime judiciário, todo esse tempo de democracia que a gente viveu, não teve uso a Lei de Segurança Nacional, não precisou para nada. Agora está sendo usado de novo em uma outra ditadura. Então isso aqui não serve para nada, só serve para ditadura mesmo, só serve para ajudar ditador. Cancela a Lei de Segurança Nacional. Ah, Peter, mas e se alguém negociar com o governo estrangeiro e seus agentes a fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo? Já tem outros artigos no Código Penal que podem ser usados nesse caso. Não tem esse negócio de necessidade de usar atos típicos de guerra, não sei o que lá. Praticar violência ou grave ameaça para desmembrar parte do território nacional. Praticar violência ou grave ameaça já é um crime, já é o crime de ameaça. Ou seja, não precisa dessa Lei de Segurança. A Lei de Segurança Nacional ela é usada só por ditadores para fazer merda. Então, acho ótima essa proposta do Carlos Viana. Ele disse que protocolou essa alteração. Eu não consegui achar aqui no site do Senado, tá? A última proposta dele foi de alguns dias atrás, tem a ver com tipificar o crime de desconto indevido de proventos previdenciários e coisa e tal. Então ele deve ter protocolado isso agora, ainda não está no sistema aqui, eu não consegui ver o conteúdo da lei, mas eu torço que seja isso mesmo, cancela essa porra. Está revogada a Lei de Segurança Nacional e ponto final. Nenhum dos artigos precisa ir para o Código Penal e pronto. E se isso acontecer, existe um fenômeno no direito que é o chamado abolitio criminis.
Se você é condenado por um crime e essa coisa deixa de ser crime, você é automaticamente liberado, tá? Você automaticamente, a sua pena cessa, as punições cessam. Por quê? Veja, a lei não retroage para prejudicar o réu. Então, se, por exemplo, você foi condenado pelo crime tal, e aí passar uma lei agora que a pena não é mais de 2 anos, agora é de 4 anos, isso não vale para você, porque a lei não vai retroagir para prejudicar o réu, mas ela retroage para beneficiar o réu. Então, se você foi condenado pela lei que proibia alguma coisa e de repente fizeram uma lei agora que não é mais lei, que diz que não é mais lei aquilo que você foi condenado, simplesmente você pode pedir o abolitio criminis e você é liberado imediatamente. Resolveria todos os problemas. Veja, ainda sobrariam os crimes de dano para o pessoal do 8 de janeiro, mas como eu falei para vocês, crime de dano, que é quebrar as coisas, né? Quebrou lá a coisa lá do Palácio Planalto, quebraram as coisas do Congresso. Como eu falei, eu acho que crime de dano, quem realmente cometeu o dano tem que pagar o crime do dano, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Agora, o fato o crime de dano, para a maior parte das pessoas, é tudo 2 anos, 4 anos de prisão, ou seja, é uma pena pequenininha. A maior parte já vai estar liberada, já vai estar no mínimo em livramento condicional, sem chance nenhuma de estar na cadeia, né? E para o Bolsonaro também, tirando esses crimes contra o Estado e coisa e tal, ele praticamente não sobra nada. Sobra organização criminosa, que não deveria entrar também, né? Porque se não é mais crime, você fazer uma organização para fazer determinada coisa que não é mais crime, não faz sentido a organização criminosa continuar sendo crime, né? Nesse caso, né? Não faz sentido mais. Então, assim, anularia tudo isso aí, ficaria o crime de dano, de novo, porque eles estão acusando o Bolsonaro também de dano, como se Bolsonaro tivesse causado o 8 de janeiro, que mais uma vez é um absurdo, não sei o que lá, mas, enfim. De qualquer forma, o crime de dano é um crime curto, é um crime rápido e já teria rapidamente livramento, já poderia estar livre, e, enfim, talvez não pudesse participar ainda da eleição esse ano por conta da condenação, né, da lei da ficha limpa, mas possivelmente já estaria liberado mais adiante. Olha, eu não vi o processo, o que está propondo o senador Carlos Viana, mas já apoiei, já achei lindo. Anula essa porra toda, Carlos. Vai lá, Carlão! Anula a lei de segurança nacional, Carlão. Acabou a ditadura, vamos parar com essa porcaria de ditadura no Brasil.